vamos lá. Léo, auditoria e custos de todo esse processo, certo? Com a nova regra, sexta edição, né, as organizações estão mais atentas, então todo esse custo, logística de auditor, enfim e tal, né? Hotel, passagem aérea e assim por diante, né? Inclusive, comente aqui embaixo se você já teve algum problema aí com logística de auditor de certificadora, né? Hotel, translado, passagem aérea, enfim, né? Que geralmente a gente acaba passando por alguns problemas, né? Como é que as empresas mudou alguma coisa com relação a isso? Como é que fica toda essa parte de, vamos chamar assim, planejamento logístico do auditor, auditora? O ano passado teve uma publicação de um comunicado das partes interessadas lá, em que foi dito que as despesas de um auditor precisam ser pagas pelo organismo certificador. Questão de compliance, né? Então, se o auditor precisar comprar uma garrafinha d'água, enquanto ele estiver fazendo auditoria, ele precisar comprar uma garrafinha d'água, quem tem que pagar por essa garrafinha de água, para ele, é o organismo certificador, certo? E essa condição foi incorporada agora nas regras. Então, entende-se que toda despesa do auditor é agora a cargo do organismo certificador. Até então, parece super tranquilo. Ok. Qual que é o senão aí, né, que anda causando uma certa confusão? É que quando a organização podia ir lá e organizar passagem aérea e hotel, mandava o WhatsApp direto pro auditor, combinava o melhor voo. Exatamente. Fazia essa combinação com antecedência para poder 6 buscar meses oportunidades, antes, né, de passagens mais baratas, aquela coisa toda. Hoje está na mão do organismo certificador. Então, a organização hoje depende do organismo certificador para fazer isso. Então, se o organismo certificador deixar para comprar a passagem 10 dias antes, ou ele comprar a passagem 90 dias antes, é uma decisão dele, né? E isso é um ponto que tem causado um certo desconforto, porque daí a organização não consegue ter o controle do quanto que está se gastando para fazer essas aquisições, né? Esse da custo logístico. Exato, esse custo logístico. Sabemos que comprar uma passagem aérea 30 dias é diferente de 6 meses. Exatamente. Então, o desconforto está sendo gerado aí, né? O que fazer, né? Não tem muito o que fazer nessa questão, porque, de novo, né, tá na mão do organismo certificador, ele que vai tratar, mas aí é uma questão de relacionamento, né? E que geralmente ele vai cobrar um ágio em cima aí de um custo administrativo em cima. Ainda é possível que sim, né? Mas a questão aqui é ter um bom relacionamento com o organismo certificador, né? Então, a organização ficar esperta, se antecipar na cobrança do organismo certificador para que se faça esse planejamento com antecedência, para que se adquira as passagens, se reserve hotel, etc., com antecedência, é uma questão importante, né? E está associada com o relacionamento do organismo certificador. Aí a gente volta para aquela questão. A regra, o manual de regras está muito focado no organismo certificador, sim, mas também está focado na minha relação com o organismo certificador, né? Então, e como eu vou me relacionar com ele também é importante nesse sentido. Legal, ou seja, antes o que a gente via muito, né? Combinar o melhor horário, o melhor voo. Eu conheço muitas empresas que faziam esse relacionamento com o auditor. Quer sair domingo da tua casa? Quer ir? Como é que vai ser? E antes, 6 meses, 7 meses, 8 meses antes, comprava a passagem aérea. Hoje está na mão da certificadora. Está na mão da certificadora. E aí esse relacionamento aí com a certificadora, enfim, esse é o recado, né? Você negociar, ter um bom relacionamento com a sua certificadora, avisa ela, né? Não fala assim, então não é comigo, agora eu vou deixar. Não. Certificador, e aí? Como é que tá a logística do auditor aqui, né? Bom, Léo, com relação à preparação de auditorias, não existe mais a possibilidade de fazer uma pré-auditoria pelo organismo certificador. O que, por vezes, pode representar um risco. Você chegar numa auditoria e não saber como é que está o seu sistema. O que as empresas podem fazer nessa situação, então? A pré-auditoria, ela acaba sendo, para uma organização que está indo para um processo de certificação na sua primeira vez, ela acaba sendo uma auditoria extremamente importante. Ajuda muito. Ajuda muito. E
principalmente quando a gente está falando de uma visão externa, né, da própria organização. Eu poderia, e até digo, né, que a organização poderia fazer a sua pré-auditoria com o seu corpo de auditores internos. Com certeza. Acho que não teria problema nenhum. A questão desse corpo de auditores internos é o nível de competência que eles estão para poder fazer uma auditoria robusta a ponto de substituir, entre aspas, o auditor do organismo certificador. E a isonomia, né? Porque geralmente foi a própria equipe que trabalhou no projeto de implantação. Exato. Né? Então, a pré-auditoria ela é uma questão interessante para uma organização que está buscando uma primeira certificação, está indo pela primeira vez fazer a sua certificação, e ela continua sendo uma alternativa que pode ser atendida por um corpo de auditores internos devidamente qualificado para fazer isso, ou uma pessoa externa, né, indo executar essa atividade, né, uma pessoa externa com aquela coisa de, né, aquela condição de ser uma pessoa que está trazendo visão de outras organizações, que tem uma experiência, uma bagagem por trás para poder fazer uma avaliação adequada, uma avaliação profunda e uma avaliação independente. Boa. Né? Então, é nesse ponto, pessoal, que a Interaction Plexus pode ajudá-lo, certo? Pode. Nós temos, entre os treinamentos e consultorias, nós também podemos auxiliar com as auditorias internas. Auditoria de primeira e segunda parte, né? Com toda a nossa equipe de profissionais, a gente pode fazer esse trabalho, então, de ir lá na organização, fazer essa pré-auditoria e apresentar para a organização, né, um cenário de como a organização está antes da auditoria de certificador, da auditoria de certificação. Né? Legal. Muito bem. Questão de remoto. Toda essa parte aí pós-pandemia, a gente sabe que mudou bastante. Pode, não pode? O que a regra fala aí sobre a 6ª edição? Fala sobre a questão de auditoria remota. Tem alguma coisa? O que eu vi de organização que estava ansiosa pela questão da possibilidade de auditoria remota entrar para o manual de regras de uma maneira super abrangente, não está no gibi, viu? Mas o manual de regras foi muito... A IATF, né, ao escrever o manual de regras nessa revisão, foi muito conservador. A possibilidade existe de se fazer auditoria remota, né? Ninguém descartou essa possibilidade. Só que as auditorias remotas são para condições específicas. Né? Então, para processos de suporte, né? Para pessoas que trabalham de forma remota, né? Às vezes a gente tem um representante comercial que é responsável por um representante comprador que está lá atuando num local fora da planta, e às vezes está atuando até mesmo dentro da sua própria casa. Então essa pessoa ela pode ser auditada de forma remota. Quando a gente vai fazer uma segunda auditoria do estágio 1, a gente vai repetir o estágio 1. O estágio 1 também pode ser feito de forma remota. Agora, jamais auditorias de processos de manufatura, por exemplo, de jeito nenhum, justamente pela questão da indisponibilidade de recursos adequados para fazer isso. Durante a pandemia a gente viu essa situação ocorrendo, e o aprendizado, a lição aprendida ali é que realmente a gente não tem condição. Eu peguei uma situação de tentar auditar a produção remoto, né? A pessoa com o celular segurando, ruído, né? Apontando, tá vendo ali, e aquele ruído de fábrica. Assim, não sem condições, né? Não, total. Eu ouvi, naquela época da pandemia, eu ouvi uma coisa muito interessante. Que estavam organizando drones para que o auditor pilotasse drones dentro... Pois é, uma ideia legal, pô. A ideia é boa, mas eu acho que nós estamos precisando ainda de um desenvolvimento maior disso, né? Porque imagina... Não, horas de pilotagem. Horas de pilotagem, ótimo. E as questões de saúde e segurança, imagina o drone circulando, aí o drone vai na cara do operador, o operador trabalhando ali, eu acho, né? Eu entendo que eu entendo o lado da IATF de ter sido conservadora nessa condição aqui.
Porque realmente são poucas as auditorias, são poucos os processos que a gente consegue realmente auditar de maneira remota. Parte administrativa, enfim, eu acho que realmente agora a produção não dá, você tem que estar lá. Eu gosto de falar, sentindo o cheiro, né, do processo, enfim. Exato, legal. Exato. Vou conectar com a Adiantes lá. Auditor pode ser... Auditor de certificador. Pode ser consultor? Pode ser consultor. Na minha empresa? Bom, aí tu tá perguntando pergunta difícil. Não, o auditor de organismo certificador, ele pode ter uma atuação enquanto consultor, sem problema nenhum. Ele né? é uma pessoa livre. Exatamente. Com uma certa liberdade. Tem uma liberdade, tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Um auditor de organismo certificador e o organismo de certificador também, como um todo, ele não pode ter atuação de consultoria, treinamento, até pré-auditoria, que nem a gente estava falando antes, dentro da organização que é cliente dele. Né? Legal. Isso não pode acontecer, né? Tanto que existe uma regra que o intervalo entre o último trabalho executado e a possibilidade de ser contratado, né? Esse intervalo é de 2 anos. Uau! Né? Então, eu tenho que ficar 2 anos. Se eu prestei consultoria para uma empresa e eu vou trabalhar num organismo certificador, me torno um auditor patrocinado do organismo certificador, eu tenho que ficar 2 anos sem poder fazer auditoria nessa empresa. Consultoria. Não, auditoria. Sem auditoria. Okay, se eu prestei consultoria, né, eu tenho que ficar 2 anos até poder fazer uma auditoria lá. Legal. Né? Show de então bola. tem que se tomar esse cuidado aí, né? Isso sempre falando de trabalhos específicos, né? Então é consultoria, até mesmo treinamento. Dar um treinamento lá dentro da planta daquele cliente, o organismo certificador não pode. Legal. Certo? Muito bem. Estou fazendo meu planejamento de auditoria, sou uma empresa pequena e tal, eu ainda não tenho muitos produtos, ou não uma empresa muitos produtos, mas enfim, não tem demanda, porque para auditar eu preciso ter produto produzindo, óbvio. É uma produção operando. Mas aí no cálculo de dias que existe na regra, né? Quantos dias de auditoria e tudo mais, e aí tem uma porcentagem que tem para auditar a produção, certo? Tem lá nas regras, enfim. Mudou? E aí? E se não tiver esse tempo mínimo? Se não tiver tem demanda, não tem pedido, eu vou produzir lá. E aí, como é que faz? Situação comum nesse momento que nós estamos passando e que as montadoras andam fazendo, né, paradas estratégicas da produção, né? E aí imagina, a minha montadora para, eu tenho que parar também, não vou continuar produzindo se a montadora não está trabalhando, então eu paro a minha produção também. E minha auditoria está marcada para aquele momento. Tem que ser por causa dos prazos, enfim. Exato. A questão aqui é a seguinte, antes o manual falava, mudou, mas não mudou. Porque antes o manual falava que era 1/3 do tempo da auditoria, né? 1/3 é 33,33, né? por cento. Dízima periódica. Dízima periódica, né? Agora ficou mais fácil, é 30% e era isso. Né? Então mudou, mas não mudou. Então, 30% do tempo do auditor tem que ser no chão de fábrica, na manufatura. Sentindo o cheiro, como a gente falou. Exatamente. Se a organização não tem produção nesse tempo necessário, nesses 30% do tempo total da auditoria, a organização não tem produção, ela não vai ser auditada. O organismo certificador tem que adiar a auditoria, porque a auditoria tem que acontecer com a produção andando. Até aqui, o organismo certificador adia a auditoria, parece simples. Muito simples, só que não. Só que não, né? Porque daí quando entra aquela questão do prazo que a organização tem para executar aquela auditoria, pode acontecer de a gente ultrapassar esse prazo ou de comprometer o prazo que a gente teria para resolver uma não conformidade que possa surgir. Espremendo o prazo para responder as não conformidades, assim por diante, enfim. Exato. E às vezes até o prazo para a realização da auditoria, né? Porque existe uma tolerância para executar a auditoria e isso pode extrapolar. É claro que a gente está olhando por uma situação muito extrema, mas existe a possibilidade disso estourar um prazo, por exemplo, para eu manter o meu certificado. Posso não fazer a auditoria a tempo de manter a minha certificação. Legal. Léo, vamos caminhar para o futuro? Vamos lá.
Olhando para o futuro aí, qual que é a mensagem principal que a ETF está enviando aí à indústria automotiva com esta 6ª edição das regras de certificação? Qual é a mensagem, enfim? Mudei. Qual é a mensagem? A mensagem... eu entendo que a mensagem aqui é a seguinte: organização, a certificação é responsabilidade tua, certo? A manutenção da certificação é responsabilidade tua. E a alta direção, tu já foi chamada em 2015 com a 9001 e em 2016 com a revisão da ETF, consequentemente, tu já foi chamada para entrar nesse jogo. Ficar mais perto. Ficar mais perto. O sistema de gestão é teu. Logo, a certificação é tua também. Né? Então, assim, fazendo uma leitura geral assim, das principais mudanças, a organização tenha condições de ter o teu sistema de gestão bem estruturado para tu manter a tua certificação, e um sistema de gestão bem estruturado cujo centro é a alta direção. Eu acho que esse é o principal recado que o manual traz. Parecem bobas as mudanças, mas pensa naquela questão do deslocamento para um site de manufatura estendido. Né? O site de manufatura estendido, ele vai... a preocupação é que ele tenha uma distância suficiente para eu dar apoio para ele. É o sistema de gestão funcionando como deveria. Né? Como que a Interaction Plexus pode ajudar as organizações? A Interaction Plexus, ela presta diversos serviços dentro dessa área, né? Desde execução de projetos, de implementação de norma ou até mesmo de ferramentas, né? Que são necessárias para complementar a utilização da norma, treinamentos, né? Principalmente os treinamentos das ferramentas usadas, de interpretação dos requisitos, treinamentos associados a requisito específico de cliente também, né? Que a organização ela precisa ter muito claro que complementa a IATF são os requisitos específicos do cliente. A execução de auditorias, que nem a gente falou antes, né? A gente faz muita auditoria de primeira e de segunda parte, né? Tem organizações que preferem não ter os seus auditores internos ou usar em determinados momentos, mas ter as auditorias feitas por uma pessoa de fora. A Interaction ajuda nessa questão. Para a execução da pré-auditoria, também a gente pode executar essas atividades. Né? Legal, né? Então, nossa equipe, né? O diferencial é a experiência que nós temos, né? Na indústria. Sem dúvida. Quando eu entrei na Plexus, rapidamente, eu já comprava Plexus antes de entrar na Interaction. Legal. Eu era um cliente. Quando eu entrei, o que mais me impressionou realmente é essa questão da experiência da equipe, né? É fenomenal a experiência e competência dos nossos colegas aqui. Então, são treinamentos, auditorias, consultorias, temos coach, são mais de 200 produtos aí que a gente tem para poder ajudá-los, né? Léo, vamos dar uma olhada nas top não conformidades? Opa, vamos lá. Brunão, consegue botar aí na tela para nós? E aí, ó, vamos ver quais são as top 10 não conformidades, maiores e menores. Ó, esse aqui é uma imagem, pessoal, você está vendo aí na tela, que a gente tira do próprio site da IATF. A gente vai colocar o site aqui embaixo, né, onde a gente consegue ver as top não conformidades. Isso aqui é números globais, aqui são não conformidades menores, certo? Então, ó, temos lá no topo, não conformidade ligada à manutenção, né? Segundo local, a parte de saídas da engenharia. Legal. A parte dos objetivos, plano de controle ali, né, Léo? Nossa, plano de controle. Me espanta que não está em primeiro o plano de controle. Pois é. Me espanta que não está em primeiro, né? O que mais? Parte de setup, a parte de instrução, prova de erro. A prova de erro também. Eu acho que os auditores, na minha opinião, deveria estar mais para cima. Eu acho que, enfim, na minha opinião, poderia estar mais para cima. Característica especial também, na minha opinião. Laboratório, né? A parte de laboratório, escopo, né? Nós temos. E o serviço, né? Provisão de serviço, controle aqui no 85.1. Serviço não, né? Aqui, peraí. Aqui é controle de produção mesmo, né? É o requisito ISO 9001,
que está conectado aqui com o 85.1.1 também, né? Exato. Essas são as top não conformidades menores que a gente tem. Lembrando, aqui está a fonte, ó, esses são números globais das não conformidades menores que são encontradas pelos organismos certificadores. E as maiores, o que a gente tem? Aí não tem novidade. Aí não tem novidade, né? E dá para somar os dois, né? Então 11 Somos com dois. 6 aí, 17, vai 20% aí. Exato. Vamos arredondar isso, 20%. Porque 10, 2, 1, 10, 2, 3, né? É igual, vai. É igual. Muito claro, não são requisitos iguais, deixa eu corrigir aqui, mas são muito parecidos. Exato. E aí, um tá 11%, 11,6%, não, então 11, 17, 18% das não conformidades maiores, processo de solução de problemas. Aí que mais? MSA, plano de controle aparece, plano de contingência, de novo a parte de manutenção, que mais ali? Parte de 9.1.1, provavelmente indicadores, né? Indicadores que não atendo, não é tratado, a parte de setup também, né? E novamente, então, aqui são as top não conformidades que a gente tem das auditorias. Repara num pequeno detalhe, Richard. Quando a gente está falando dessas não conformidades maiores, a gente encontra que as duas primeiras estão associadas com solução de problemas, 8D. Legal. Certo? A terceira, saída de planejamento de engenharia processo. de processo. Né? FIME. A quarta, análise do sistema de medição. MSA. A quinta, plano de controle. Certo? As Core Tools são as maiores dificuldades. Boa. Né? Então, eu acho que é um detalhe importante para a organização refletir a respeito da aplicação das Core Tools para o atendimento dos requisitos da IATF. Fazendo a conexão, lembrando que na Interaction Plexus, todas essas ferramentas, falando de FEMEA, plano de controle, APQP, CEP, MSA, são treinamentos homologados pela IAG. Você aprendeu algo nesse vídeo? Curta ele. Compartilhe esse vídeo com o seu colega, né? Tenho certeza que ele irá gostar. Siga a Interaction Plexus nas redes sociais, gente. A Interaction Plexus com o seu método de ensino. Treinamentos homologados à IAG que a gente falou aqui. E experiência de seus profissionais, né? Traz mais de 200 produtos, né? Entre consultorias, auditorias, treinamentos, enfim. Tudo isso, gente, para potencializar a competência da sua equipe. Tudo bom? Fique com o próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.